Olá pessoal, eu trouxe para vocês aqui hoje uma questão da UERJ, do vestibular de 2008. Essa é uma questão de cinemática que eu achei ela por aí e gostei porque ela tem duas qualidades que eu aprecio num problema e queria compartilhar com vocês. A primeira delas é que essa questão tem um enunciado muito objetivo, direto, e você entende rapidamente o que se quer. E a segunda é que ela se permite resolver de maneiras diferentes, ou pelo menos para além do modo convencional, o que é muito enriquecedor do ponto de vista da compreensão de um problema, dos níveis de representação das ferramentas que você consegue desenvolver, inclusive habilidades em resolver problemas. Porque quando você sabe outras formas de resolver o mesmo problema, você consegue, num dado contexto, escolher aquela que é mais adequada. Isso tem uma importância didática muito interessante. Então o que eu vou fazer aqui é executar duas soluções desse problema. Vou fazer essa primeira solução, que ela é tida como solução mais convencional, e é muito provavelmente a que você encontraria no gabarito dessa prova. E vou fazer uma segunda solução, que ela é uma solução mais geométrica, tá? Ela não é tão convencional, você vai perceber, mas ela é muito interessante também. E ambas chegam no mesmo resultado, tá? E antes disso, eu vou pedir que você dê uma parada no vídeo, leia o problema, se possível, rabisque alguma coisa, ou mesmo tente fazer o problema. E aí depois você volta aqui, compara a tua solução com a minha, ou vê até onde você foi, tá certo? Estude essas soluções que eu vou apresentar, beleza? Então ele diz aqui que tem duas partículas x e y em movimento retilíneo uniforme. Elas têm velocidades iguais a 0,2 e 0,1 km por segundo. E aí, assim, normalmente o que eu faço é, quando eu vou anotar esse tipo de condição, eu anoto da seguinte maneira. Enquanto y percorre uma distância p, e aí você pode dar o nome que você quiser, tá? S. Eu só não pude, eu gosto de usar x, mas eu não pude porque já tem x, então eu usei uma letra que não está muito associada ao problema, para poder deslocar o interesse, tá certo? Para não gerar nenhuma confusão. Mas você pode usar a letra que você quiser, z, tá certo? Então, enquanto y percorre uma distância p, certamente x percorre uma distância igual a 2p. Então essa é uma outra maneira de expressar as relações de velocidade, a relação de velocidades de x e y. Né? Você percebe que x tem o dobro da velocidade de y, então, num dado tempo, enquanto y percorre uma distância p, x vai percorrer o dobro disso. Tá? Uma primeira vantagem imediata é que você condensa numa única variável dois movimentos, e você evita ficar carregando produtos velocidade vezes tempo, contando que você tem velocidades aí fracionárias, e eventualmente na hora de você ficar fazendo cálculos com isso, isso vai ficando um pouco cansativo. Tá? Então você coloca tudo dentro de um P, e aí você vai adotar o seguinte critério. Bom, se você está dizendo que y percorre uma distância P, isso vai estar intimamente associado a um tempo em que ele percorre essa distância. Tá certo? Como você fez uma leitura do enunciado, a tua resposta vai ter a ver com o tempo, então você consegue, a partir de P, obter uma resposta para o tempo que ele pede na questão, tá certo? Ao final da leitura, a gente vai conseguir escrever uma condição que vincula o P à resposta que ele pede, certo? Bom, então ele diz o seguinte, em certo instante t1, x está na posição A e y na posição B, sendo que a distância entre ambas é de 10 km, certo? Além disso, x se move de A em direção a B, usando essa trajetória aqui, e o y se move de B em direção a C, na trajetória aqui também indicada. Tá? Existe um ângulo entre essas trajetórias, e ele diz o seguinte, sabendo-se que a distância mínima entre x e y vai ocorrer em instante t2, o valor inteiro mais próximo de t2 menos t1
em segundos equivale a. Então, assim, eu tenho aqui duas observações. A primeira é, ele coloca como, digamos assim, protagonista uma distância mínima, mas ao mesmo tempo você não deve calcular essa distância mínima. O que você vai ter que descobrir basicamente é depois de quanto tempo a partir de T1 essa distância mínima ocorre, tá certo? Então essa é uma coisa importante a dizer. Você não vai calcular a distância mínima. Você vai obter uma aproximação para esse intervalo aí, T2 menos T1, uma aproximação, tá certo? Então você está liberado para fazer aproximações de cálculo, tá? E não vai calcular a distância mínima, não é isso que ele está pedindo, certo? Então a questão tem um caminho muito claro a ser seguido. Uma coisa importante a dizer é que se você considera, por exemplo, se eu coloco x nessa posição e y nessa posição aqui, então o que você tem é exatamente um retrato desse movimento no instante t1, tá certo? Então x está na posição A e y na posição B. Então, quem é T2? T2 é o tempo posterior a T1 em que a distância entre x e y é mínima. E aí você pode criar uma representação para essa distância. Você pode dizer o seguinte, olha, enquanto x caminha em direção a B, y caminha em direção a C, então você consegue criar uma espécie de diagrama aproximado desses movimentos. Tá certo? O desenho não está fazendo jus à relação exata, até porque isso é só um esboço. Em geometria o desenho não é tão importante, as relações são importantes. Então o que você pode dizer é que aqui nesse momento que nós estamos aqui, nessa linha aqui, essa linha representa a distância entre x e y num outro instante qualquer que a gente não sabe exatamente. Eu botei aqui como um instante genérico. Então o tempo passou a correr a partir de T1, e aí num outro instante, a gente pode chamar de T2 ainda? Não. A gente chama de um instante T qualquer, tá certo? Nesse instante qualquer, o y percorreu uma distância P qualquer. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Eu vou tirar o tempo da jogada e vou colocar o P, que seria a distância que o y percorre, tá certo? Então aqui eu vou ter essa distância P percorrida por y. Eu já tenho aqui a distância entre x e y. E aí você vê como é que a solução convencional já começa a ser solicitada. Porque você está vendo um triângulo, você tem um ângulo, você tem um dos lados, um outro lado é uma incógnita, e esse lado de baixo também vai se apresentar como incógnita. Por quê? O que x percorreu aqui é 2p. Então, se você sabe que AB é 10 e o x já percorreu 2p, o que resta percorrer é 10 menos 2p. Então, o que você tem aqui já é uma demonstração clara do que você quer fazer. Você é impelido a usar o que é aqui? A lei dos cossenos, certo? Então, essa solução 1, ela tem como base de apoio a lei dos cossenos. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte. A gente vai aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo e a gente vai obter a partir do lado D, porque é o lado que está oposto ao ângulo, e assim que a lei dos cossenos se compõe, e é exatamente o lado que te interessa minimizar, tá certo? Então você vai ter um D ao quadrado, e vou usar essa notação aqui por limitações aqui desse programa, tá? Então toda vez que você vê isso é um cara ao quadrado, então D ao quadrado vai ser igual a um dos lados ao quadrado. Vou começar pelo lado 10 menos 2, ops, pronto, 10 menos 2p, isso ao quadrado, mais p ao quadrado,
vai olhando para o triângulo e vai comparando. Menos o duplo produto dos lados vezes o cosseno do ângulo de 60 graus que está lá. Então vai ser 2 vezes 10 menos 2p vezes p vezes o cosseno do ângulo de 60 graus que a gente vê lá, certo? Depois de um tempo, fazendo cálculos, você vai expandir esse quadrado aqui, você vai resolver esses produtos que estão aqui. É bom lembrar que esse cosseno de 60, ele vai ser 1/2. E aí, naturalmente, esse cosseno de 60, ele vai simplificar com esse 2. Vai sobrar apenas o produto entre os lados. Então, você vai resolver todas essas contas e você vai, então, chegar o resultado igual a d ao quadrado vai ser igual a 7p ao quadrado menos 50p mais 100. Esse é o resultado que você vai chegar ao resolver, limpar essas contas que estão aí, certo? Daqui, a estratégia de minimização é o seguinte. Se você olhar, e aí aqui eu vou dizer o seguinte, existem duas saídas aqui, tá? A primeira saída, e é, digamos, a saída convencional, então assim, seguindo a linha da convencionalidade, a saída convencional aqui é você imaginar essa função escrita no que se chama de forma geral das funções quadráticas, e aí você vê que você tem aí uma função quadrática. Então você vai pensar na forma geral das funções quadráticas, que usando uma variável p vai dar ap ao quadrado mais bp mais c, tá certo? Então aqui você tem a forma geral. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui. Então você tem aqui a forma geral de uma função quadrática, certo? Muito bem. Então o que acontece é, você entrou então num aspecto, digamos, caixa preta. O que se sabe a partir da forma geral, é que d ao quadrado será mínimo quando p for igual a menos b sobre o dobro de a. Então, esse é um resultado do tipo caixa preta. Você deve conhecer isso de antemão. Você tem que dominar essa informação, tá certo? E, naturalmente, quando você executa esse cálculo, você vai descobrir, então, que o P que gera o valor mínimo, e aí eu vou chamar esse cara de P estrela, só para ele ganhar uma nomenclatura já diferente. Então esse P estrela vai ser menos B, que é menos 50, ou seja, 50 dividido pelo dobro de A, que é 14. Certo? 50 por 14 é a mesma coisa que 25 por 7. 25 por 7 vai dar algo em torno de 3,5. Tá? Algo em torno disso. Porque você vai ter 25 por 7, 21, 3 vai sobrar 4. Então você vai ter quase 3,6, tá? Mas você vai ter vamos colocar 3,5.
Depois a gente verifica essa aproximação no final. Bom, e aí o que acontece é o seguinte. A gente pode, inclusive, até, para a coisa ficar com uma notação bonita, dizer o seguinte, olha, esse resultado é aproximadamente maior do que 3,5, tá? E aí, voltando um pouco ao que a gente estava fazendo lá em cima, o que a gente... Lembra que eu falei da questão do P para obter a resposta. A gente sabe, então, que o P que dá essa resposta é o P igual a 3,5. Ao mesmo tempo, ele quer uma resposta para T2 menos T1, então você vai usar a seguinte estratégia. Bom, P é a distância que Y percorreu a partir de T1, lembra que em T1 o Y estava aqui em B. Então ele percorreu P até T2. Então P é exatamente a distância que o Y percorre entre T1 e T2, ou seja, T2 menos T1 vai ser igual a 10 vezes o P estrela. E aí, é aquela pausa, né? Pausa para pensar. A gente sabe que a distância é velocidade vezes tempo, certo? Só que é bom lembrar que a velocidade de y é 1/10 de quilômetro por segundo. Então, velocidade vezes tempo aí vai ser T2 menos T1 sobre 10. Porque é 1/10 vezes T2 menos T1. Ora, esse 1/10, esse 10 que é um denominador, ele vai ser substituído por um 10 numerador lá do outro lado da igualdade. Tá certo? Você pode verificar esse resultado com calma. Então, o que tu percebe aqui é que T2 menos T1 vai ser igual a 10 vezes P'. Então, é alguma coisa aproximadamente maior do que 35 segundos, né? Porque, afinal de contas, a resposta está sendo pedida em segundos. É bom lembrar que aqui esse 3,5 são 3,5 quilômetros, tá? Então você diz assim, é uma aproximação. É ligeiramente maior do que isso. Bom, ligeiramente maior do que isso só pode ser... Deixa eu aumentar um pouquinho. Só pode ser o nosso 36. Tá certo? Então você consegue chegar a um resultado para essa questão. O que eu queria fazer um comentário aqui é o seguinte. Isso daqui é um resultado específico que você tem que ter memorizado. Agora, existe uma outra forma muito bonita, muito elegante de se fazer isso, que é a chamada expressão em forma canônica. Você pega uma função quadrática e você a escreve na forma canônica. O que eu vou fazer aqui, para alguns pode parecer mais trabalhoso, mais complicado, mas no fundo revela o resultado que a gente tem que memorizar aqui, o B sobre 2A. Quando você busca escrever na forma canônica, você acaba chegando lá do modo construtivo, tá? Você não teve que memorizar. E ela tem uma beleza e, ao mesmo tempo, com prática, você a executa de modo muito rápido, tá? A forma canônica das funções quadráticas, quer dizer, isso aqui é a forma geral. A forma canônica é você basicamente escrever a função fazendo um completamento de quadrado. E, ao mesmo tempo, você vai perceber lá dentro dois parâmetros essenciais daquela função, que não estão visíveis na forma geral. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Aqui, d ao quadrado igual a... Na forma canônica, a forma canônica tem mais ou menos a seguinte estrutura. Você teria o a em evidência, e aqui dentro você teria a tua variável, que é o p, menos
de acordo com a construção que a gente tem, tá certo? Menos um valor K, e esse K é um valor que a gente consegue descobrir, tá certo? Isso tudo vai ficar ao quadrado, mais um termo independente chamado M. Então, essa é basicamente a forma canônica das funções quadráticas. Qual é a vantagem dessa forma? Nessa forma, você consegue observar dois parâmetros importantíssimos das funções quadráticas. O primeiro, você tem aqui esse termo independente, que nada mais é do que, no nosso caso específico aqui, o valor mínimo da função. Tá certo? Por quê? Porque o que você tem no lado de cá é um jogo com a variável e com um número k. Como você tem aqui um termo ao quadrado, repara que esse número que está aqui dentro do parênteses está variando, à medida que o p varia. Mas ele sendo ao quadrado, o que você garante aqui? Você garante que esse termo aqui, e aí, deixa eu fazer a seleção correta. Isso. O que você garante aqui com esse termo é o seguinte: esse resultado aqui ele é sempre maior ou igual que zero. Por quê? Porque ele está ao quadrado. Então, qualquer número ao quadrado é maior ou igual que zero. Ainda que eu tenha aqui dentro um argumento negativo, ao quadrado ele vai ficar positivo, vai dar um resultado positivo. Então, o que você repara aqui nessa forma canônica? Que aqui você tem um número que pode ir de zero para frente. Então, você sabe o seguinte: quando ele é zero, eu tenho o menor valor da função sobrando, ou seja, esse termo aqui ele é eliminado, quando isso é zero, isso some, então só fica um m, ou seja, eu tenho aqui o valor mínimo da função e ao mesmo tempo eu posso dizer para que valor da minha variável essa função atinge esse mínimo. No nosso caso da forma canônica, a forma como eu escrevi, a gente percebe que quando p for igual a k, ocorre esse mínimo, tá certo? Então a ideia é, quando você consegue escrever na forma canônica, você ganha duas informações. Primeira é onde ocorre o mínimo e segunda, qual é esse mínimo, tá certo? E escrever na forma canônica vai consistir basicamente em conseguir formar um quadrado perfeito aí. Vamos tentar fazer para a gente colocar isso na prática. Isso na hora de resolver numa prova, como por exemplo aqui na questão não há uma exigência de que você tenha que dizer qual é esse valor mínimo, é super rápido. Eu vou mostrar como é que eu faria, tá certo? Então, considerando aqui a nossa função, deixa eu trazer ela para cá. Eu vou clonar ela, trago para cá. A primeira coisa é, o A vai ficar em evidência, então esse 7 vai entrar em evidência. Então vou colocar um igual, o 7 já está em evidência, então vai ficar P ao quadrado menos. E aí entra o seguinte, repara, entra o jogo da aproximação. 50, colocando um 7 em evidência, se fosse um 49 dava um 7 certinho, não dava? Então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar um 7 ali. Então eu vou fingir que esse número é 49. Tá? Então eu vou aproximar. Então vai ficar aqui 7p, certo? E aí você pensa o seguinte, espera aí. Se eu quiser formar um quadrado perfeito, eu vou ter que adicionar termos aqui, certo? Só que eu tenho que descobrir o primeiro termo, o primeiro componente eu sei quem é p. Tá vendo aqui? Porque ele já está ao quadrado. Então é o primeiro cara ao quadrado. Quando você olha para o termo do meio, você descobre o seguinte, o termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então quando você olha para esse termo do meio, o que você descobre? Que menos 7p, na verdade, é quem? É 2 vezes p, que é o primeiro, vezes o segundo.
Só que para isso dar 7p, quem tem que ser o segundo? O segundo tem que ser 7,5, ou aproximadamente 3,5. Tá certo? Então você sabe que o segundo cara, o primeiro é P e o segundo é quem? 3,5. Então o que você faz? Você faz o seguinte. Então você coloca isso daqui, deixa aqui anotado, né, para ficar bonitinho. Então você sabe que esse 7p tem a ver com isso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deliberadamente escrever já na forma canônica, rapidamente, 7 vezes p menos o segundo, é o primeiro menos o segundo, isso tudo ao quadrado. O segundo é 3,5. Fecho o parênteses, elevo isso tudo ao quadrado. E aí o que eu vou fazer? Para fazer esse quadrado aparecer, eu teria que acrescentar aqui o termo, que é o segundo ao quadrado, só que eu teria que somar o segundo ao quadrado e subtrair o segundo ao quadrado. Tá certo? E eu teria que fazer uma série de contas aí. A parte que não me interessa eu vou ter que tirar do parênteses, então eu teria que multiplicar por 7. Mas o que importa é o seguinte, eu sei, sem ter que fazer a conta, de que isso vai dar mais 100, que era o que já estava fora do parênteses, mais um número qualquer, um resíduo que eu vou chamar de R. Tá certo? Que não interessa agora. Eu posso usar esse truque porque eu sei que na questão ele não está pedindo para eu calcular essa distância mínima. Embora não fosse um problema, mas agora não é necessário. E o que é necessário é descobrir isso aqui, ó. O que era necessário era saber isso aqui, ó. Quem está dentro do parênteses. Aí você descobre o seguinte, quando é que essa função é mínima? E é bom lembrar o seguinte, o sinal do A dá o sabor do negócio. O sinal do A te diz se é mínimo ou não é. No caso, o sinal do A aqui confirma, por ser positivo, que o que você tem é um mínimo, tá certo? Isso a gente pode depois discutir. Então você descobre que quando que ocorre esse mínimo? Quando P for aproximadamente maior do que 3,5. Olha o que a gente fez. É basicamente o que a gente fez antes. Então a gente também conclui da mesma maneira por aqui que d ao quadrado é mínimo quando P for aproximadamente maior, lembra, como é 50 e não 49, não é bem 3,5, é um pouquinho mais, tá? Do que 3,5 quilômetros. E aí a gente recai na mesmíssima situação que a gente fez no modo convencional. Então a gente retorna, a gente regressa à resposta. Vantagem. A vantagem, pelo menos para mim, é que a forma canônica ela tem uma dinâmica construtiva muito boa para essa questão. Eu, por exemplo, embora esse resultado eu sei ele de cabeça, ele é decorado, mas eu prefiro não usar o caminho decorado, eu prefiro usar o caminho mais construtivo. Ele é melhor para mim e eu acho que ele é muito instrutivo também, porque você consegue perceber qual forma da função quadrática é mais útil para resolver esse problema. Tá? E eu confesso que numa hora que eu estou resolvendo, eu faço o caminho da forma canônica instintivamente. Exatamente por quê? Porque eu sei que o que ele está me pedindo não é esse mínimo. O que ele está me pedindo é para que valor da variável esse cara é um mínimo. Tá certo? Então, com isso, você fecha a primeira solução da questão. E agora eu vou fazer a segunda solução, que é a solução mais geométrica. Tá? Então, essa solução 2, já aproveitando muito do raciocínio anterior, essa solução 2, eu vou tentar observar uma outra coisa naquela figura. Né? Eu coloquei aqui já para adiantar, o que você consegue olhar naquela figura, você tinha o P
E aí você colocava 10 menos 2p e fazia a lei dos cossenos. Agora, tem um caminho que é muito interessante aqui, é você pensar do ponto de vista geométrico. Por quê? Você está querendo minimizar o d. Você pode criar aqui um ângulo, que eu chamei de θ, mas você pode chamar do nome que você quiser, e pensar o seguinte: à medida que o x caminha em direção a b, esse ângulo ele vai aumentando. Ele começa em 0, ele vai aumentando, 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 e ele vai terminar em 150. Tá certo? E esse ângulo também dá um raio-x de o que está acontecendo com D. E aqui, quando você olha para essa figura, se você não consegue visualizar imediatamente, você pode usar uma linha auxiliar. Mas um olho treinado consegue perceber aqui que essa solução ela basicamente usa como base a lei dos senos. E se você olhar com os olhos da lei dos senos, você vai perceber o seguinte: D pelo seno de 60 é igual a P pelo seno de θ. Tá certo? É um jeito de fazer. Então você vai D dividido pelo seno de 60 graus vai ser igual a P dividido pelo seno de θ. O que você consegue fazer com isso? Bom, como eu estou querendo estudar o D, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar isolar o D. Então esse 60 ele é um número, uma constante, eu vou jogar ele para o outro lado. Eu posso fazer isso. Posso deixar ele aqui também, se eu quiser. Tá? Esse 60 não vai interferir na condição de mínimo. O que vai acontecer é que se você quiser obter um número, esse fator aí vai ter que ser compensado, tá certo? Então o que acontece é que se você quiser uma escrita limpa para isso, você vai dizer que o D vai ser igual a uma constante vezes uma fração, que é a fração, só ajeitar um pouco, que é a fração P por seno de θ. Ajeitar um pouquinho, né? Com isso você percebe o quê? Essa solução é uma solução muito direta, ela é muito rápida, quando você faz uma seguinte consideração. Olhando para essa figura, uma conclusão que é quase que imediata é dizer o seguinte: olha, o dele depende de P e do seno. P é uma quantidade que varia linearmente no tempo, por conta do movimento ser uniforme. Tá? Então P tem uma espécie de ritmo constante de variação. E o D também depende de um seno, lá no denominador. O seno já é uma função um pouco mais arisca. Você sabe que o seno ele tem uma variação muito rápida no início, quando você está lá no ângulo zero. Então ele tem uma variação rápida no início e quando ele chega perto dos 90 graus, ele já passa a ter uma variação bem mais discreta, em razão inclusive do máximo pelo qual ele passa. Tá? Então o que acontece é o seguinte: um olhar um pouco desatento, mas não muito, vai dizer o seguinte: o máximo de D vai acontecer, o mínimo de D vai acontecer quando o máximo do seno acontecer. E esse máximo vai acontecer quando? Quando o θ for 90 graus. Faz um certo sentido porque se você tenta observar a relação entre D e P pela figura, à medida que o x anda, esse D ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E o fato é que você pode pensar até em termos de simetria mesmo, né? Se olha para a figura aqui,
você tem uma espécie, é como se você tivesse dois triângulos com um lado comum e você fica fazendo uma comparação entre eles. O que você sabe é, por razões de simetria, que D vai ser inferior a P até 60 graus, pelo menos. Quando esse θ for 60, você vai ter uma espécie de identidade entre esses triângulos, então D vai ser igual a P. E em tese, se você olha com base no ângulo, D continua diminuindo, porque se você ultrapassa 60, quem passa a ser menor do que P é D, certo? D vinha diminuindo, em 60 graus ele é exatamente igual a P. Eu quero que você tente visualizar isso pela figura, por razões de simetria. De 60 em diante, ele vai diminuindo, ele vai ser menor do que P. E em tese, em 90, ele chega no limite dele. Porque depois de 90, ele começa a aumentar, percebe? Ele começa a aumentar para o lado de B. Então você sabe que de 60 a 90, tem coisa acontecendo aí. Além de 90 não dá, porque o D já passa a aumentar por si mesmo, em relação a θ. Então, o que acontece é o seguinte, você poderia dizer, olha, quando o θ for 90, o D vai ser mínimo, porque o seno vai ser máximo. Só tem um problema aí. O problema é que enquanto você está discutindo o seno, o P que está lá em cima também está variando. Em particular, está aumentando continuamente. E aí você chega a uma conclusão muito interessante, que é quando que o resultado de uma fração é mínimo? Quando o denominador é o maior possível e o numerador é o maior possível, é o menor possível também. Minto, deixa eu repetir. Quando que o resultado de uma fração é mínimo? Quando o denominador é o maior possível e o numerador é o menor possível. Se só o ângulo variasse, a resposta seria 90 graus. Mas como o numerador também está variando, você tem que colocar isso em questão. Eu coloquei aqui uma figura do comportamento do seno, da função seno e da função x, função identidade. Eu queria que vocês reparassem a seguinte coisa. Você tem aqui uma região de máximo do seno. Eu vou tentar criar aqui uma representação para isso. Eu vou tentar colocar aqui, eu vou tentar andar um pouco para o lado para a gente poder reparar uma coisa. Percebe aqui que, deixa eu tentar afinar um pouco, porque fica melhor se a gente conseguir se afinar. Isso, agora ficou bom. Isso. Isso. Percebe o seguinte, está aqui o máximo do seno, né? Esse bico aqui que você vê, essa é a região de máximo do seno. Percebe que eu estou andando um pouco antes e um pouco depois, tá certo? Do máximo. Percebe que nessa região próxima do máximo do seno, o seno varia muito pouco. Então você tem aqui o quê? Deixa eu tentar mudar a cor. Você tem um seno variando isso aqui, ó. Tá vendo? É bem pouquinho. Tentar subir um pouco, né, para ficar por aí, é mais ou menos isso. Então percebe que eu tenho aqui, ó, olha a variação que a gente observa no seno, uma variação pequena. A gente podia botar aqui, ó, tá aqui a variação do seno. Agora, nesse mesmo intervalo que eu coloquei aqui embaixo, olha a variação da função identidade, ou seja, da função afim linear. Porque o P ele está variando continuamente. É claro que eu estou fazendo uma comparação, eles não estão variando igualmente e tal, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, enquanto o seno está perto do máximo dele, ele está variando pouco, o P continua variando numa boa, no ritmo dele, mas ele continua variando. E aí você percebe que a variação desse P, dessa função de identidade, está aqui, ó. Olha a diferença de variação. Então, enquanto o seno variou
esse tanto aqui, esse pouquinho aqui, olha quanto o P variou. Então, o que acontece é, no limite em que o θ está chegando a 90, quando ele chega em 90, o P já é bem maior do que era um pouco antes de 90. E aí toda a nossa análise tem que girar em torno do seguinte, bom, peraí, se o seno vai variar pouco antes de chegar a 90 e o P vai variar mais, ele vai dominar o comportamento de D, significa então que o mínimo de D vai ocorrer um pouco antes do 90. Pelo menos de 60 a 90 isso vai acontecer. Então a gente vai dizer o seguinte, é claro que eu estou fazendo uma discussão, mas na hora de uma prova, como eu já tenho essas informações, eu responderia muito rápido, tá? Então o que você pode dizer aqui é o seguinte, D vai ser mínimo quando o ângulo θ for aproximadamente menor do que 90 graus. E aí você, vai dizer o seguinte, qual é o valor de P? Lembra do que a gente fez anteriormente. Para eu saber T2 menos T1, eu tenho que ter informação desse P, do P quando isso acontece. Então, eu teria que buscar essa informação. Quanto vale o P quando esse ângulo θ for 90 graus? E aí você descobre o seguinte, que no fundo o que você tem aqui embaixo ainda é o 10 menos o 2P, porque é assim que funciona. E você descobre o seguinte, você vai estar diante de uma espécie de triângulo equilátero cortado ao meio, certo? Porque você tem um ângulo de 60 aqui, a altura desse triângulo vai seccionar a base ao meio. Então, no fundo, o que você tem? Você vai saber que esse cara aqui é o dobro desse aqui, ou seja, P vai ser o dobro de 10 menos 2P. Tá certo? Então você vai dizer o seguinte, nessa situação, 2 vezes 10 menos 2P vai ser igual a P. E aí você vai resolver tranquilamente. 20 menos 4P igual a P. E aí você vai descobrir que P, na verdade, vai ser igual a 4. Por quê? Menos 4P passa para o outro lado, vai ficar 20 igual a 5P. Então P igual a 4. Só que aí você vai se recordar do seguinte. O que você está calculando aqui é o P quando o θ é 90. Tá certo? Então o P que você quer, se P é igual a 4, o P estrela, que é o P desse mínimo, ele é aproximadamente menor do que 4. Ele é aproximadamente menor. Alguém podia dizer assim, mas aí você fica com duas respostas, 24 e 36. Aí você pode dizer o seguinte, tá, ok, mas você sabe que até 60 ele ainda está diminuindo. E de 60 até 90 é que você vai ter essa região de que o P vai poder dominar o comportamento do D. Então você tem garantia de que até 60 graus isso não está acontecendo. E aí você pode observar que se você estiver lidando com ângulo de 60 graus, o 10 menos 2P vai ser igual a P. Tá certo? Pensa, se o θ for 60 ao invés de 90, você tem um triângulo aqui. Opa, deixa eu mudar o modo aqui. Então você teria aqui 60. E aí o 10P faria esse lado de baixo. E aí, como se trata de um triângulo equilátero, 10 menos 2P vai ser igual a P. Então você vai dizer o seguinte. 10 menos 2P igual a P. Então você naturalmente vai perceber que 10 é igual a 3P. Então P vai ser aproximadamente 3,3. E aí você vai descobrir o seguinte.
Espera aí, então esse meu mínimo vai acontecer entre 3,3 e 4. Então você percebe aqui que o P estrela, ele vai estar compreendido entre, ele vai ser maior do que 3,3 e vai ser menor do que 4. O que elimina a tua dúvida sobre o 24 e o 36. Então, se ele está entre esses números, naturalmente, 10 vezes isso, lembra daquela relação T2 menos T1, como é 10 vezes P estrela, então esse tempo aí vai significar o seguinte, 33 T2 menos T1 vai ser menor do que 40. Ou seja, T2 menos T1 é superior a 33 e inferior a 40 segundos. O que mais uma vez vai te levar à resposta 36. Então, só ajeitando aqui. Isso aqui é a condição quando o θ é 90. Deixa eu mudar a cor para ficar legal. Então, aqui é quando o θ for 90. Aqui quando for 60. Deixa eu só colocar aqui, cadê? Então aqui θ igual a 90 graus, só para a gente ter anotado. E aqui o cálculo quando θ for 60 graus. Então você tem aqui uma outra via de resolução. É claro que aqui eu gastei um tempo fazendo, mas eu posso garantir que assim que você escreve essa relação, fica claro para você que o que a princípio ocorreria 90 graus, você percebe que não é possível porque quando o θ for 90, o P ele já é bem superior ao que ele era um pouco antes de 90. É como se esse triângulo aqui, à medida que o D, que o X vai caminhando para cá e esse ângulo vai aumentando, esse triângulo fosse dilatando. Então vai ficar claro para você, tá? Que esse mínimo vai ocorrer um pouco antes de 90. E aí quando você calcula para 90 e vê que dá 4, o que acontece um pouco antes de 40 aqui é 36, certamente. Então você mais uma vez pode confirmar a resposta 36. E eu fiz uma bagunça com as cores. Tá certo, gente? Saudações.